fazer TJ Maranhão? Então você sabe que a organizadora é a FCC e você precisa ficar especialista nas questões dela, né? Por isso eu, professora Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, estou aqui com umas dicas especialíssimas de questões da FCC, para que você se sinta preparado e faça uma excelente prova. Vamos a elas? Nós selecionamos aqui algumas questões que são clássicas da FCC. E aí você já fica por dentro, né? Você já fica antecipando a sua prova, tá? Fique de olho nessas dicas, ok? Olha só, nós selecionamos aqui só questões da FCC, tá? Para que você saiba como ela cobra. Sempre cobra concordância, uso de pronome, flexão verbal, pontuação. A gente selecionou aqui algumas questões para que você já se prepare bem. Então, vamos lá. Ó. Nessa primeira questão aqui, é uma questão de uso de pronome. É porque ela mistura. É preciso estar atento a isso. Primeiro, a questão pode ser de uso de pronome. Segundo, pode envolver colocação pronominal. Como é uma questão que é recorrente, nós selecionamos aqui para que você fique esperto, tá? Então, primeiro, olha só, o comando diz o seguinte: a substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi feita corretamente no segmento que se encontra em... A primeira coisa que você tinha que trabalhar é enxergar do outro lado o pronome que substituiu. E desse lado, enxergar se está ou não com preposição. Então, a primeira coisa que você tinha que verificar, se o complemento destacado é ou não iniciado com preposição, tá? Então, ó, só no olho aqui, ó, os mais velhos, e aí o pronome é lhes, tá? No olho aqui, ó, cria profissionais e instituições, e o pronome é lhes. Aqui, ó, instrumentos destacado, e o pronome é os. Eu vou dar uma espaçada, mas é só para você já ficar atento que você ia ter que associar os termos destacados àqueles outros pronomes, tá? Aqui na D de doido, ó, aos mais velhos, você ia ter que associar ao lhes, né? E aqui, ó, outro recorte ao no, ok? Então, vamos analisar um por um para a gente chegar à alternativa correta, tá? Bom, vamos lá. Bem aqui ele diz assim, ó, uma forma de nomear os mais velhos. O que você tem que fazer? Você tem que enxergar se os mais velhos é introduzido por preposição. É isso, ó. Isso aqui é preposição? Não ouvi. Isso aqui é preposição? Não, isso aqui é artigo. Se isso aqui é artigo, significa que esse enunciado, ele não é introduzido por preposição. Se ele não é introduzido por preposição, adivinhe o que você não pode usar? Lhes. Não pode. Trabalhe com processo de exclusão. A FCC dá para você matar um monte de questões assim. Então, olha só. Ela substituiu isso aqui por lhes. A primeira coisa que nós percebemos é que esse termo não é introduzido com preposição. Então, não cabe esse lhes. A letra A já estava errada. E era o que eu poderia usar? No lugar de os mais velhos, eu poderia usar os. E aí o verbo é nomear, né? Ó, eu tenho nomear mais os. Nomear mais os. Esse os está vindo depois de R. Cai o R e esse os se transforma em los. Então, o correto seria assim, uma forma de nomeá-los. Mas você não precisava ajeitar, você só precisava perceber o seguinte, ó. Sem preposição trocável por lhes, está errado. Elimina e passa para outra. Ó. Vamos ver a letra B. A letra A estava errada. Na letra B está assim, cria profissionais e instituições. Profissionais e instituições, tá? Ó, vamos olhar. Profissionais e instituições está introduzido com preposição? Não, né? Então, ó, se está sem preposição, não é introduzido por preposição. Tudo bem? O que não pode? Lhe ou lhes. De jeito nenhum. Se não pode lhe ou lhes, ó, esse item, que foi o elemento de substituição, ele está errado. Então, ó, já está errada a letra B também. Yara, como seria? Bom, profissionais sem preposição, os, né? Profissionais, instituições, masculino e feminino, predomina o masculino. Ficaria assim, ó, cria os. Pronto, acabou-se. Tá?
mas você não precisa reconstruir, você precisa perceber o erro. Sem preposição, não pode ler. Sem preposição, não pode ler, tá? Vamos ver a letra C de casa. Não oferece instrumentos. Opa, instrumentos está sem preposição e ele está trocando por os. Instrumentos está sem preposição, né? Sem preposição e está trocando por os. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, o que você tinha? Você tinha isso, ó. Não oferece. Não oferece. O verbo é oferece e antes dele tem palavra negativa que funciona como partícula atrativa, tá? Ou seja, o pronome vai ficar antes do verbo porque antes há uma palavra negativa. Opa, me parece que a alternativa é a letra C, né? Mas eu vou olhar as outras antes de marcar, tá? Já é a letra C, né? Mas vamos ver as outras, ó. D de doido. Ofereceria aos mais velhos a oportunidade. Então, olha, presta atenção. Aos mais velhos está com preposição. Se está com preposição, posso ou não posso substituir por lhes? Posso. Ó. Esse com preposição, posso substituir por lhes. Então essa tá certa também. Não, te acalmas. Vamos nos acalmar, tá? Qual é o problema? O lhe tá ok. Agora eu tenho que avaliar a colocação pronominal. A colocação pronominal ali é essa, ó. Ofereceria. Ofereceria-lhe. Colocação pronominal. Primeira coisa que você marca é o verbo. Marque o verbo. Verifique o que vem antes. Vem alguma coisa antes? Então, não obriga a ficar antes. Ó. Primeiro você marca o verbo e verifica o que vem antes, tá? Segunda coisa que você analisa, o tempo do verbo. Yara, é passado. Não é não, ó. Esse iria é sempre futuro. Esse iria é sempre futuro. Aí temos um problema. Se é futuro, o que deveria estar ocorrendo é a mesóclise e não a ênclise. Ou seja, é a colocação que está errada, tá? Não é o pronome que está errado, é a colocação. Então, para estar certo, eu teria que colocar no meio, que seria isso, ó. Oferecer, mais o ia. Só enfiar o pronome no meio. Ficaria assim, ó. Oferecer-lhe ia. Oferecer-lhe ia. Então, estava errado, tá? O uso do lhe estava certo, mas a colocação pronominal estava errada. A base da colocação pronominal é essa, ó. Verbo antes, tempo depois. Primeiro assim, ó. Verbo, e aí você verifica o que vem antes. Não tendo nada antes para atrair, você verifica o tempo, se está no futuro. Se estiver no futuro, é mesóclise. Se não for nenhum nem outro, aí você coloca o pronome depois. Tudo bem? Estava errada, ainda é a letra C de casa, né? Vamos ver a E aqui, ó. Que impõe outro recorte, ó. Esse outro recorte, ele está sem preposição, né? Então, se é sem preposição, é o, né? É o. Então, tá, é um o. Aí, qual é o problema? Esse o, se ele vier depois, ó, esse o, se ele vier depois de ditongo nasal, ele vira no. Mas ele só pode vir depois se não houver partícula atrativa. O que eu tenho é isso, ó. Que, in, pom e no. Ele vira no quando ele vem depois de on. Mas olha só o que você tinha que analisar. O verbo é on. Antes dele tem um que funciona como partícula atrativa. Se ele funciona como partícula atrativa, esse pronome não pode ficar depois. Ele tem que ficar antes. Ficaria assim. Que o impõe. Então, qual é o problema? O problema é que ele está colocado depois, quando ele deveria ter sido colocado antes. Então, essa é uma questão que envolveu o uso, ela gosta muito do uso. O que é o uso? É você primeiro perceber se o termo é introduzido por preposição ou não.
E nós erramos muito lhe. Então, o que você tem que perceber? Para ser lhe, tem que ser introduzido por preposição, porque você vai substituir, você está vendo a estrutura. Veja se tem preposição. E aí, depois você verifica a colocação pronominal. Não pode iniciar com pronome. Se vier partícula atrativa, obriga a ficar antes. Não tem partícula atrativa, está no futuro, fica no meio, nenhum, nem outro. Aí você coloca depois, ok? Bom, o que nós vimos aqui nessa primeira questão é que a alternativa correta era a letra C de casa. Por quê? Ó, instrumentos estava sem preposição, né? Instrumentos estava sem preposição, sem preposição. Trocamos instrumentos por os, tá? Esse os ficou aí antes de forma perfeita, né? Porque, ó, antes do verbo existia uma partícula atrativa, ok? Então, já fica de olho logo nessas questões de uso pronominal e colocação, porque elas são questões recorrentes na FCC, tudo bem? Então, tá, colocamos essa de uso pronominal. Ora, essa aqui é uma clássica, concordância, ela ama. E nós temos alguns probleminhas com concordância, a gente quer ler. Não leia, não é assim. É análise, pergunte ao verbo a quem ele se refere, tá? E uma dica, o sujeito não é precedido de preposição. O sujeito não é precedido de preposição. Então, ficar de olho que aquele termo com preposição não é o termo com qual o verbo vai concordar, ajude muito. Olho, 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 olha só. Essa questão aqui, eu tenho o seguinte, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma plural para integrar adequadamente a frase, tá? Ele quer o verbo que está entre parênteses, tá? Agora, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o verbo está acompanhando outro verbo. Nesse caso aqui, ó, ele é auxiliar desse. Já pensou se ele é auxiliar de um haver? No sentido de existir, ele morreria no singular. Então, você tem que trabalhar os conjuntos, tá? Então, tá, é esse verbo aqui, ó. Não pode caber. Tá. Esse verbo caber, que é o verbo principal, ele tem sujeito. A pergunta que você deveria fazer é o que não pode caber aos médicos. Não, Yara, eu achei que era plural, porque médico está no plural, assim, plural, plural. Não, não. Mas olha, médicos não pode ser o sujeito a quem ele se refira. Por que médicos não pode ser o sujeito? Porque ele está introduzido com preposição. Vai fazer a prova da FCC, então você tem que ter essa consciência, tem que ter esse olho, assim, ó, ops, olhei preposição, tá me enganando, não é isso aqui, tá? E aí ele diz assim, não pode mesmo caber aos médicos. A pergunta é, o que não pode caber aos médicos? O que não pode caber aos médicos? O que não pode caber aos médicos? Não ouvi a resposta. O que não pode caber aos médicos? Tentar responder às questões metafísicas. Tentar responder às questões metafísicas. Tentar responder às questões metafísicas. É, Yara, é mesmo. Então, o núcleo, Yara, é questões metafísicas. Não, não. Quando você perguntar quem ou o que para o verbo e ele te der como resposta um elemento que contém verbo, é um sujeito que é uma oração. É isso, ó. Eu vou perguntar de novo para esse verbo, tá? Vou perguntar aqui, ó. O que não pode caber aos médicos? Vou perguntar de novo. O que não pode caber aos médicos? Tentar responder às questões metafísicas. É tentar responder às questões metafísicas, né? Tudo isso é o sujeito, ó. Esse sujeito contém ou não contém verbo? Se esse sujeito contém verbo, nós chamamos de sujeito oracional. Tá? Quando um verbo se refere a outro verbo, esse verbo morre no singular. O que você pode fazer? Você pode trocar a oração inteira por isso. Você pode trocar a oração inteira por isso. E aí você lê, ó, do verbo para o isso. O verbo morre no singular. Morre no singular. Morre no singular. Ele concorda com o isso. Tá? Você pode até ler na ordem direta, tá? Você pode ler assim, ó. Isso não pode mesmo caber aos médicos. Isso não pode mesmo caber aos médicos. O que é esse isso? Tentar responder às questões de metafísica. E aí, olha só, como ele quer a construção, né? A construção
disso aqui no singular ou no plural, então a gente vai agora escrever, né? Então, a construção é essa. Não pode, não pode mesmo caber aos médicos tentar responder as questões. Esse verbo fica no singular. E sujeito oracional cai muito na prova da FCC, tá? Então, você precisa entender que existe um sujeito que é uma oração. Aí, Yara, eu nunca vi. Já viu todo dia. Quando você diz assim, cantar é bom. O que é bom? Cantar. Um verbo, uma oração. E o é bom está lá no singular. Quando você diz, por exemplo, comer e dançar. Você não diz comer e dançar são bons. Você diz comer e dançar é bom. Você se refere à ação verbal e o verbo fica no singular. Porque ele está se referindo à ação verbal, tá? Então, fique atento a isso. Decora. Toda vez que um verbo se refere a outro verbo, ele morre no singular, tá? Então, ainda não é essa. Vamos ver a letra B de bola. Na letra B de bola, ele diz assim, às vezes se apresenta para um ser humano. Deixa eu logo não flexionar aqui, tá? E aí eu quero ver como é que vai ficar esse verbo. Tudo bem? Então, tá. Vamos lá. Então, às vezes se apresenta. Uma coisa aqui é você também ficar de olho na partícula C, tá? A pergunta é, o que se apresenta para um ser humano? O que se apresenta para um ser humano? Yara, eu pensei que isso tinha que ficar no singular, porque tem ser humano aqui do lado. Aí você vai fazer isso sempre, vai colocar do lado as palavrinhas a gente chama isso de contaminação. Né? Põe singular para contaminar o verbo. Você tem que procurar o núcleo do sujeito. Sabe por que um ser humano nunca vai ser núcleo? Porque ele está precedido de preposição. Ele está precedido de preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, isso que a gente está destacando nunca vai ser núcleo. Nunca, tá? Vou perguntar de novo. O que, às vezes, se apresenta para um ser humano aflito? O que se apresenta para um ser humano aflito? O que se apresenta para um ser humano aflito? As questões. Olha, então eu posso dizer assim, ó, questões, às vezes, se apresentam para um ser humano aflito. Acabei de achar o verbo que passa para o plural. E eu posso, com essa partícula C, transformar. Ó. Às vezes se apresentam questões, tá? E às vezes questões são apresentadas. Às vezes se apresentam questões, às vezes as questões são apresentadas. Se ele queria aquele que vai para o plural, já é a letra B de bola. Já é. Mas a gente tem que ver as outras, né? Vamos ver a letra C, tá? Na letra C, eu tenho isso aqui, ó. Na letra C, eu tenho isso aqui, ó. Depois eu flexiono, tá? Então, a gente está destacando esse verbo e tem que ver dentro de contexto. Então, aqui, ó. As iniciativas que, por sua boa vontade, um médico dedicado nem sempre nos consolam. É comum vocês errarem isso aqui. Ai, Yara, iniciativas, plural, então o verbo fica no plural. Pelo amor da vaca preta, as iniciativas que estão antes do que estão numa outra oração. São assim, as iniciativas nem sempre nos consolam. As iniciativas nem sempre nos consolam. Então, consolam está se referindo a iniciativas, tá? A oração que a gente vai analisar está aqui dentro, tá? Está aqui dentro, está aqui dentro. E eu vou te dizer mais uma coisinha, ó. Esse elemento que está entre duas vírgulas, você poderia não ler. Não ler esse bagulho entre duas vírgulas, tá? Então, vamos lá. As iniciativas, quem é que toma essas iniciativas? Porque, ó, eu vou perguntar, quem toma essas iniciativas? Quem? Não ouvi? Quem? Não ouvi? Um médico? Então, faça assim, ó, leia na ordem direta, podia ser assim, ó, as iniciativas que um médico toma, as iniciativas que um médico toma nem sempre nos consolam, sacou? Ele colocou o sujeito depois para te enganar, mas você tem que trabalhar na ordem, tá? Então, olha o que você poderia fazer, ó, tá? As iniciativas estão em outra oração, gente. A oração que ele está querendo analisar é essa aqui do quê, ó? A oração, o verbo está aqui depois do quê? A oração que ele está querendo analisar é essa, tá? E aí, o que você poderia fazer? Você poderia trazer o médico para cá.
as iniciativas que um médico toma. As iniciativas que um médico toma. Fica no singular, né? A alternativa já era a B. Vamos ver a D. Não, aí olha, tem o verbo dever, mas tem um aspecto, ó. O dever, ele está acompanhando imaginar e ele tem partícula C. É esse conjuntinho que você tinha que trabalhar, tá? Então, ó, a pergunta tinha que ser assim, ó. Não se deve imaginar o quê? Não se deve imaginar o quê? Não estou ouvindo a resposta. Continuo não ouvindo. O que não se deve imaginar? Que as perguntas que são hoje respondíveis os sejam para sempre. Tu reparaste? O que não se deve imaginar? Que as perguntas que são hoje respondíveis os sejam para sempre. A resposta é tudo isso. Então, tudo isso é o sujeito. Vou te perguntar, esse sujeito todo contém ou não contém verbo? Sim, contém verbo. Ele é iniciado por um quê? Esse sujeito é um sujeito oracional. Se ele é um sujeito oracional, eu troco pelo quê? Não ouvi? Eu troco pelo quê? Eu troco por isso. Eu troco por isso. Eu troco por isso. E aí, olha só. O que não se deve imaginar? Isso. O que não se deve imaginar? Isso. Então, ó, aqui seria assim. Não, né, ó. Não se deve imaginar isso. Ainda posso transformar, ó. Não se deve imaginar isso, isso não deve ser imaginado. Isso não deve ser imaginado. Então, olha só o que eu tenho. Fica no singular. E com partícula C, gente, sempre dá para transformar, tá? Por enquanto, ainda é a letra B mesmo, né? Vamos dar uma olhada na letra E aqui, ó. Mesmo os médicos a quem se dedica todo o respeito pela competência não são conscientes. Ah, Yara, mas é médicos o sujeito. Lá vem tu misturares uma oração na outra, né? Olha só. Mesmo os médicos não são oniscientes. Mesmo os médicos não são oniscientes. É essa a oração. De fora, né? A oração que tem o verbo, ela começa no quem, tá? A oração que tem os médicos, ela começa no quem. É essa oração aqui, tá? E o verbo, ele pode retomar o antecedente, tá? A questão não é essa. A questão é que esse quem aqui, ele está com preposição, tá? Então, eu vou perguntar para esse verbo mais partícula C, ó. Verbo mais partícula C. O que, olha o que eu vou perguntar. O que se dedica a esses médicos? Ou seja, esses médicos não é quem se dedica, é o que se dedica a esses médicos. O que se dedica a esses médicos? Não ouvi? Todo o respeito é o sujeito. Aí eu vou dizer, todo o respeito se dedica a esses médicos. Dá para transformar. Eu posso dizer que todo o respeito é dedicado a esses médicos. Pois é, se é todo o respeito sujeito, então, por que não é médico, Yara? Porque, ó, isso aqui está retomando médicos, mas está com preposição. Aí não funciona como sujeito. Então, significa que o sujeito está para lá. Com partícula C, sofre a ação. Pois é, a alternativa correta era a letra B, de bola, tá? E essa B era até relativamente mais fácil, né? Porque dava para você perceber, ó, que o para um ser humano aflito está com preposição, né? E aí, assim, o que se apresenta para um ser humano aflito? As questões. Significa que as questões são apresentadas. As questões são apresentadas. Então, se apresentam para um ser humano aflito questões. Questões são apresentadas, tá? A concordância dela não envolve muita regra de concordância, não. Mas envolve a identificação do sujeito ou do referente dentro das alternativas. E aí, dificilmente tem uma só oração. Geralmente tem mais de uma oração, por isso que é importante você separar uma oração da outra. E treinar bastante. É bom você pegar muitas questões da FCC, e existem muitas questões da FCC para você treinar, tá? Porque a FCC é uma clássica, isso é bacana, tá?
A alternativa era a letra B. Aí, ó, uma questão clássica dela, ó, uma questão clássica dela. É uma questão de voz passiva, de transposição. Muita gente erra esse tipo de questão porque fica lento. Aí eu vou interpretar, tem nada de interpretação, tem nada de interpretação. É gramática exata, é uma matemáticazinha, ó. Nessa terceira a gente colocou isso, ó. Os países do eixo tinham desenvolvido sofisticadas técnicas de comunicação criptografada. A transposição dessa frase para a voz passiva tem como resultado a forma verbal. Gente, é só verbo, isso é flexão verbal. Tá, então para de olhar. Ai, deixa eu ler. Não tem nada que ler, tá? Seja exato para não perder essa questão, tá? O que você tinha que fazer primeiro? Primeira coisa que você tinha que fazer é marcar o verbo. E é assim, ó. Se você vai passar para a voz passiva, você vai fazer isso, ó. Passando para a voz passiva é objeto direto vira sujeito. Objeto direto vira sujeito. O que você faz? Acrescenta o verbo ser, acrescenta o verbo ser e mantém o mesmo tempo. E mantém o mesmo tempo. Tá? Se você vai passar para a voz passiva, objeto direto vira sujeito. Acrescenta o verbo ser e mantém o mesmo tempo. Objeto direto vira sujeito. Acrescenta o verbo ser e mantém o mesmo tempo. Você não tira verbo nenhum, você acrescenta o verbo ser. Se for o oposto, né? Você está voltando da passiva para ativa. Aí é o agente da passiva que vira o sujeito, você tira o verbo ser e mantém o mesmo tempo, tá? Mas você tem que marcar verbo, gente, olha só. Tem o verbo tinham e tem o verbo desenvolvido. Você não vai tirar verbo nenhum, você vai acrescentar o verbo ser. Então, se você tem 2, você vai ficar com 3. Se você tiver 3, você vai ficar com 4. Se tiver 1000, vai ficar com 1001, tá? Então, tá, vamos procurar o objeto direto, ó. Tinham é auxiliar desenvolvido, ó. Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa, né? Tinha desenvolvido sofisticadas técnicas, é o objeto direto. Então, é isso que vai virar o sujeito, ó. Sofisticadas, né? Ó. Sofisticadas técnicas, vai virar o sujeito. Quantos verbos eu tenho lá em cima? 2. Eu vou acrescentar mais um, eu vou ficar com 3, ó. Eu acrescento o verbo ser antes do verbo principal e o verbo principal fica terminado em ado ou ido. Porque é sempre assim, gente. A voz passiva, verbo ser antes de ado ou ido. Verbo ser antes de ado ou ido. Mas eu respeito os outros verbos auxiliares todos, tá? Então vamos respeitar, né? Sofisticadas técnicas, mantém, ó. Sofisticadas técnicas tinham sido desenvolvidas. Pronto, acabou, isso é isso. Não tem outra alternativa, gente. Então, assim, ó, sofisticadas técnicas tinham sido desenvolvidas. É essa. Acabou-se, tá? E aí a gente volta pra cá, tá? O foco, quando ele te disse assim, ó, os países do eixo tinham desenvolvido, você tinha que ter focado nisso, ó. Você tinha que entender que tinha que ser mantido o mesmo verbo, mesmo verbo, mesmo verbo. Ó. Então, onde não tinha, você já tinha que eliminar, tá? Então, ó, não tinha o mesmo verbo auxiliar, já tinha que eliminar, né? Você tinha que acrescentar o verbo ser, o verbo ser, o verbo ser. Onde você não acrescentou o verbo ser, você já tinha que eliminar, tá? Agora, é você saber quem vira o sujeito. Quando você muda de voz, nunca fica o mesmo sujeito. Então, os países eram o sujeito? Pois é, eles não são mais sujeito. O sujeito agora é sofisticadas técnicas. E aí você tem que ver, ó, sofisticadas técnicas tinham sido desenvolvidos? Não. Sofisticadas técnicas tinha sido desenvolvida? Não. Então sobrou. Sofisticadas técnicas tinham sido desenvolvidas. Sofisticadas técnicas tinham sido desenvolvidas. A alternativa é a letra E. E ela é exata, gente. Eu vejo muita gente errando questões de transformação de voz ativa para voz passiva, porque a pessoa lê e escolhe aquela que o ouvido gosta. Teu ouvido não manda em nada, é teu olho. É exata a transformação da voz ativa para a voz passiva, tá? O objeto direto vira sujeito, você mantém os verbos que estão lá, você acrescenta o verbo
C e você mantém o mesmo tempo. E aí, ó, corre para o abraço que você fecha a prova, né? E a gente disse que é importante você treinar, treinar, treinar até a morte, o infinito e além. Se você quer treinar muito, a gente tem um curso bem legal para você, tá? Se você ainda não sabe, nós temos um projeto que é Quebrando a Banca, tá? E aí nós temos comentadas já 120 questões da FCC, em que nós dividimos por assunto. Nós temos lista de concordância, lista de flexão verbal, lista de pontuação, de regência, de crase, 120 questões, além de, claro, corrigir prova completa, né? Então, ó, e tá baratinho, R$ 39,00, tá? Você tem acesso por 3 meses. Se você vai fazer a prova do TJ Maranhão, eu sugiro que você se prepare bem, né? Aproveite esse tempo para você ficar treinando. Você pode imprimir em PDF o material, faz, depois você vê a resolução para ver se o seu olho estava certo, se você olhou para o sujeito direitinho. 120 questões, vai garantir a tua aprovação. Aproveita que está num preço promocional bem legal mesmo, né? Bora treinar? Bora que ainda tem mais questões. Ah, Yara, mas eu não posso estudar só português. Verdade, né? Então, se você quer reforçar, olha só, aqui na loja do concurseiro nós ainda temos uma disciplina avulsa que vai ser importante, né, dentro desse processo, que é História e Geografia do Maranhão. E olha que legal, tá só R$ 49,00. Bem bacana, 2 matérias, né, para você treinar até a morte. Já fomos, né, com essa galera aí para o Maranhão, para a prova da PM, acertaram um monte de questões, tá? Então, assim, organizadoras de peso que fizeram, e eles estavam sempre por dentro, tá? Então, se fosse você, não perdia esse material. Até porque você otimiza o seu tempo, né? Você dormir para quê, né? Aí, Yara, eu tenho que dormir. Depois que sai edital, ninguém dorme, você só cochila e volta para estudar, passa a madrugada logo estudando enquanto é tempo, né? Aí, Yara, eu tenho que almoçar. Que almoçar que nada. Tu lancha rapidinho e volta aqui para estudar. Pensa, pensa, pensa que é um concurso muito bom. Esse investimento vale a pena, tá? Olha, é uma biritada que tu deixas de gastar, não é verdade? Aproveita, eles são excelentes, tá? Pantoja, Helder e Pinon, História com o Pantoja, o Helder e o Pinon com a Geografia do Maranhão. Vão arrasar e você vai fechar essa prova. Aproveita, tá só R$ 49,00. Vai logo, garante tua aprovação, tá? Agora vamos para mais umas questõezinhas, tá? Porque você precisa se preparar. A gente colocou aqui dica de pronome, porque pronome é uma coisa muito recorrente. De concordância, concordância cai, você precisa encontrar o sujeito. De voz passiva, porque voz passiva, você precisa ter a técnica. É fácil, você só precisa usar a técnica, tá? Agora uma de crase, olha essa de crase bem legal, de 2019, olha só. É plenamente adequado o emprego de pronomes e do sinal indicativo de crase. Pois é, assim, não é só crase, né? Pronome lá, vamos voltar. Mas é porque ela quase não tem questão só de crase, né? Assim, tá, ela dá uma misturadinha, é regência, é tudo. Então, bora. Diante da morte do pai, o filho não apenas lhe lamenta, como se vê submetido a culpas inconsoláveis e a profundos remorsos. Ó, eu tenho a culpas, se eu for ter que analisar a crase, e eu tenho lhe. Desgraça do lhe, né? Ai, Yara, eu nem sabia do lhe. Tudo bem, se você não sabia do lhe, tá? A gente pode trabalhar só aqui, ó. Esse A, tá? Esse A, quando ele está no singular, tá? Diante de palavra no plural, sabe quando você vai ter crase? Nunca. Você nunca vai ter crase, nunca vai ter crase, nunca vai ter crase. Então, mesmo que você não soubesse daquele lhe, aqui já estava errada. Não era essa a alternativa. Gente, quem lamenta, lamenta alguma coisa. Quem lamenta, lamenta alguma coisa. Esse verbo é verbo transitivo direto. É ou lamenta isso, sabe? Mas não cabe um lhe, porque eu lamento algo, eu lamento algo. Eu não peço preposição. Então, estava errado. Vamos para B de bola. Kafka escreveu uma carta ao pai, carregando-lhe de sentimentos duros. De novo tem o lhe, ô desgraça, mas você podia não olhar, né? Tá. Que o leitor a muito custo acompanhará. Yara, eu nem percebi esse lhe. Tá, o nosso foco era meio que a crase, ó. Esse a, ele está diante, é para lá que você tem que olhar. Ele está diante de palavra masculina. Pois é, gente, não ocorre crase diante de palavra masculina, já está errado, tá? E assim, ó, quem carrega, carrega alguma coisa. E olha só,
Desse lado tem um bagulho com preposição já, né? Esse lhe aqui é a coisa que ele carrega. Ó. Quem carrega, carrega alguma coisa. É carregando-o ou carregando-a. Na verdade, é carregando a carta, né? Carregando-a de sentimentos, carregando a carta. Esse é o A da carta, né? Carregando-a de sentimentos. Quem carrega, carrega alguma coisa de sentimentos. Nunca viu lhe, tá? Mas a crase, já matava. C de casa, bora lá. Ninguém se sentirá alheio às provações. Opa, aí eu tenho aqui alheio às provações. Bom, gente, quem se sente alheio a alguma coisa. E provações, aceita ou não aceita artigo? Tanto que está com artigo devido à presença do S. A crase está linda, né? Ninguém se sentirá alheio às provações que Kafka nos conta em sua carta, a propósito das dores que o pai lhe infligiu. O verbo infligir, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Se infligiu, infligiu a alguém, né? Então, nesse caso, como ele tem um verbo transitivo indireto, ele admite o objeto indireto, tá? Ou seja, a alternativa já é a letra C. Mas nós vamos ver as outras, Veja a letra D de doido, As emoções que provoca no leitor a leitura da carta de Kafka ao pai devem-se ao poder da ficção que lhe captura, tá? Bom, gente, se a ficção captura alguma coisa. Esse verbo é verbo transitivo direto. Por exemplo, a ficção captou, a ficção captou o leitor, Quem captura, captura alguma coisa, capturou alguma coisa ou alguém. Então, não cabe esse lhe, cabe um o capturou, ou o captura. Aí, nem olhei, tá, mas aqui a gente tem outra coisa mais grave, tá, gente? Se você vai fazer FCC, você precisa aprender a ler as coisas na ordem direta. Então, quando ele diz assim, as emoções que provoca no leitor a leitura da carta de Kafka. Peraí. Provoca. Está no singular ou está no plural? Não ouvi. Está no singular ou no plural? Se está no singular, isso aqui não é o sujeito. Não é. Né? Então, eu quero saber o que provoca as emoções. O que provoca as emoções? Não ouvi. O que provoca as emoções? A leitura da carta. A leitura da carta é o sujeito. Sabe quando o sujeito vai ter crase? Nunca vai ter crase. Mas é nunca. Você poderia ler na ordem direta. As emoções que a carta provoca. As emoções que a carta. As emoções que a leitura, né, da carta provoca. A leitura da carta provoca. Gente, sujeito não tem crase, pelo amor de paca preta, tá? E a letra E aqui, As palavras da carta conduzem o leitor passo a passo, decorebinha de crase, né? Passo a passo pelas dores e humilhações que o pai de Kafka fez-lhe passar, tá? Vamos lá. Deixa eu lembrar a regra. Primeiro, passe a palavra masculina, né? Mas a crase não ocorre entre palavras repetidas, mesmo que elas fossem femininas, tá? A crase está errada. E aqui, gente, as humilhações que o pai de Kafka fez-lhe passar, gente, o verbo fazer é verbo transitivo direto. Fez o filho passar, o jovem passar. Então, seria... Eu vou te dizer como é que fica aqui, Ficaria assim, Fez mais o, tá bom? Fez mais o. Quando o vem depois de Z, cai o Z e o O se transforma em lo. Então, o correto seria fê-lo passar. Fê-lo passar. Podre, matava a crase ali para matar. Lindona, tá? Então, a alternativa a gente viu, mas na verdade eram duas questões, só para voltar aqui. Eram questões que pela crase alternativas que pela crase você eliminaria, não é verdade? Então tá. Agora vamos a mais uma questão. Olha só.
Essa questão é light, para você também não achar que a FCC só tem questão muito exigente, né? Ela tem questões bem direitinhas de período composto. Essa questão ela é de período composto. Às vezes você acha que é interpretação de texto, né? Ela faz assim, marque a alternativa que tenha causa e consequência. Ah, eu vou interpretar. Não, procure conjunções causais ou conjunções consecutivas. Tá tudo fácil. Um como igual a porquê, um já que, um visto que, um tanto que. Então, para de tentar interpretar essas questões que são do período composto, tudo bem? Aqui é bem mais facilzinho, olha só, de 2019, de técnico, foi TRF da 4ª região, ó, é uma coisa tribunal, tá? Então, contudo, a faculdade de arbitrar, não preciso ler mais nada, esse contudo só tem um valor, gente, tá? O elemento sublinhado introduz em relação ao que se afirmou antes, aí você tem que decorar as conjunções, decora, tá? Ó, esse contudo é sempre adversativa, tá? Como ele é sempre adversativa, ele introduz uma ideia de oposição. Acabou-se. A alternativa já era a letra A. Não tinha outra, sabe? Aí eu vou analisar. Eu não, já decorei. Tá tudo tatuado no braço já. E aí, olha só, dá a ideia de oposição, porque ela é sempre adversativa. É igualzinho a, mas, é igualzinho a, todavia, igualzinho a, porém, entretanto, sabe? Igualzinho. As outras, você tem que decorar as conjunções, ó. Causa, você tem que decorar, ó. Se tivesse aí um porque, já que, visto que, porquanto, porque porquanto é igual a porque, 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 decora, né? Ó. Consequência. Consequência se você tivesse, ó, tão, que, tal, que, né? Tanto que, se você tiver de modo que, é sempre consequência, não precisa nem interpretar, tá? Finalidade. Se você tiver um para que, é sempre finalidade. Conclusão. Conclusão não é consequência, né? Conclusão, ó, é portanto, então, por isso, por conseguinte. Decore as conjunções. É muito melhor, ok? E aí a gente colocou mais uma questãozinha aqui para você, agora de pontuação. A pontuação dela é linda, ela tem 2 linhas de raciocínio quanto à pontuação. Uma que envolve semântica e essa, que é para você verificar se está simplesmente correto ou não, tá? Essa sim que é para verificar se a pontuação está certa ou está errada, o que você deveria fazer? Você deveria trabalhar com o básico, que é assim, ó, não se separa sujeito de verbo, não se separa o verbo de complemento. Não se separa sujeito de verbo, não se separa o verbo de complemento. E aí, o que você deveria perceber? Se tem algum bagulho no meio, ou esse bagulho no meio vem com 2 vírgulas ou não vem com nenhuma. Nesse caso, a FCC é linda. Por quê? Você não precisa saber exatamente o nome da coisa, você precisa saber exatamente sujeito, verbo, complemento. Sabe? Coisas que se completam. Isso é importante. Então, vamos lá. Olha só. Ele quer a correta, né? O grande escritor cubano José Lezama Lima, no romance Paradiso, tece uma consideração a respeito da morte do pai. Primeiro eu marco o verbo, ó. Tece, tá? E aí, ó, quem é que tece uma consideração? O grande escritor cubano, lá. Isso aqui é isso tudo, é o sujeito, né? Então tá, sujeito. Isso aqui é o verbo, ó. Vem lendo. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula, isso já está errado. Yara, mas eu não poderia colocar uma vírgula isolando assim no romance Paradiso? Poderia, é aquilo que a gente falou, bagulho no meio. Ou esse bagulho no meio vem entre 2 vírgulas, ou ele não vem com nenhuma. Se ele vier com uma só, a construção está errada. E eu não preciso pontuar, eu preciso só enxergar que está errado. O que está errado? Uma vírgula entre verbo e sujeito, tá? Ainda tem mais, né? Ele tece uma consideração, né? Se é uma consideração a respeito de. Então, não tinha porque ter essa vírgula também. Pontuação está errada, né? B de bola, ó. Freud, ao tratar da morte do pai, considera um dos grandes traumas que podem acometer a um filho, tá? Geralmente vocês querem ler pausando assim. Peraí, Yara. Freud, ao tratar da morte do pai,
Considera a. Para, mano, para, tá? Olha só. Pega o verbo, considera. Ótimo. A pergunta vai ser, quem considera a um dos grandes traumas? Não ouvi? Não ouvi? Freud? Ah, então tá, deixa eu te ligar aqui, ó. Freud é o sujeito e considera é o verbo. E o que é que eu tenho entre o verbo e o sujeito? Eu tenho uma vírgula só. A pontuação está errada. Nesse caso, como é uma oração intercalada, nesse caso, esse bagulho no meio tinha que ter outra vírgula bem aqui. Mas aí você não precisava colocar nada. Você tem verbo, sujeito e tem uma vírgula. Já está errado, tá? Aí você tem, ó, considera um dos grandes traumas que podem acometer a um filho. Esse que igual ao qual, ele pode ter vírgula ou não, porque ele pode explicar ou pode restringir. Como é um dos grandes, não deveria ter para restringir, né? Mas nem vou mexer nisso. Lá em cima já está horrível. Já estava errado, né? C de casa. Embora haja asperezas na relação de um pai e um filho, há também, por outro lado, muita amizade e cumplicidade, tá? Quando ele diz, embora haja aspereza, não está de perguntar, asperezas em que? Na relação, já não caberia essa vírgula. Não caberia, tá? Aquela lá, ok, que está fechando isso aqui. Mas você não tinha percebido isso? Deixava lá. Olha isso aqui. Há também, esse verbo, gente, tá? O verbo haver no sentido de existir, ele sempre pede um complemento objeto direto. É só você perguntar. E o que há? Não ouvi. O que há? Não ouvi. Há muita amizade e cumplicidade. Há muita amizade e cumplicidade. Muita amizade e cumplicidade é o complemento. Olha, verbo aqui, complemento lá. Tem uma vírgula bem aqui, está errado. Ah, Yara, mas eu não posso pôr vírgula? Eu poderia pôr assim, ó. Por outro lado, entre duas vírgulas, também entre duas vírgulas, mas bagulhos no meio de coisas que se completam, ou eu uso com duas vírgulas, ou eu não uso com nenhuma. Tudo bem? Errada também. D de doido. Vamos ver aqui, ó. Ao escrever a carta ao pai, em que faz uma espécie de inventário infernal, Kafka não deixa de mostrar-se alternadamente sofrido e humilhado. Em vez de você ficar analisando onde você pode enfiar vírgula, a dica era você perceber logo vírgula proibida. Vou logo avisando aqui, ó. Vírgula proibida, ó. Kafka não deixa de mostrar-se. Como é que ele se mostra? Ele se mostra sofrido e humilhado. Como é que ele se mostra? Sofrido e humilhado. Ó, eu tenho o verbo e eu tenho a complementação desse verbo. Esse alternadamente, gente, ou ele vinha entre duas vírgulas ou ele não vem com nenhuma. Essa vírgula aqui está separando o verbo do complemento. Eu nem estou pontuando lá para cima. Eu já vi o erro aqui, eu já eliminava. Tá, mas olha só. Ao escrever a carta ao pai, bem aqui, ele deveria ter uma vírgula, tá? Em que faz uma espécie de inventário, Kafka não deixa de mostrar-se alternadamente sofrido e humilhado. Mas como eu vou te dizer, você podia não saber que tinha que colocar uma vírgula lá, mas você tem que saber que não se coloca vírgula entre verbo e complemento. Parece que sobrou a letra E, né? Parece que sobrou a letra E. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ainda que afastada da figura do pai real, esse ainda que, né? Esse ainda que aqui, ele inicia uma oração subordinada. Quando ela está iniciando, onde ela encerra, ela tem que ter vírgula, né? Então, assim, ainda que afastada da figura do pai real, tá? Sua construção ficcional, tá? Aí tem, ó, promovida por Kafka, um bagulho entre vírgulas aqui, vamos ler por fora. Sua construção ficcional expressa, opa, pera aí, ó, expressa é o verbo e o sujeito é sua construção ficcional. O bagulho no meio, ele está entre duas vírgulas, perfeito, tá? Então, olha o que você tem. Bem aqui, você tem uma oração anteposta, ó, uma oração subordinada anteposta. E aí ela tem vírgula. Bem aqui, você tem um bagulho no meio entre duas vírgulas. Aí, a construção expressa. Perfeita. Então, olha, a alternativa é a letra E. O que você tem que estar atento a essa questão? E a FCC é excelente nisso, né? Toda vez que ela trabalha essa questão de erro, sempre tem uma vírgula separando o verbo do sujeito, uma vírgula separando o verbo do complemento. A dica que a gente dá, não leia.
Não leia. Porque quando você quer ler, você quer dar as pausinhas assim, né? Altamente. E aí essas pausas fazem com que você não perceba que ali há um erro sintático básico, que é de vírgula, separando sujeito de verbo e verbo de complemento. Ok? E aí, você gostou dessas dicas? A FCC é uma clássica, dá para fechar a prova dela. Eu, se fosse você, se preparava bem, fazia muitas questões dela, tá? E aí, relembrando, olha só, a gente tem um pacotinho legal de História e Geografia do Maranhão, porque vai fazer o TJ Maranhão, tá só R$ 49,00, é História e Geografia. Aproveita, tá? Menos de R$ 50,00. E a gente tem o Quebrando a Banca, não é? De questões da FCC. Nosso projeto Quebrando a Banca, a gente coloca a questão, você recebe PDF, tá? Você analisa depois, você verifica, né? E aí, ó, você pode ir treinando até a morte, só R$ 39,00, né? Nenhuma farrinha, tá? Então, atento. Eu, se fosse você, não perdia, tá? Não deu para pegar algumas dicas aí? Tem muito mais, são 120 questões, ok? Bom, eu agradeço a vocês que estiveram aqui participando do nosso processo, que vocês tenham uma excelente aprendizagem, que vocês alcancem os seus objetivos, ok? Que vocês treinem até a morte, o infinito e além, ou até passar, ok? Eu espero ajudar nisso. Até a próxima.